passado eu estive com ele, um amigo canadense, né, que agora ele está como professor visitante aqui da Universidade Federal do Ceará, e ele fica muito impressionado com a passividade dos brasileiros. Porque aí ele vai contando, né, que o canadense, algo não sai certo, não está de acordo com aquela lei, ele já reclama. Ele já vai em busca do seu direito. O brasileiro não, ele posterga isso, ele vai deixando, ele não, né, poxa, é assim, ó, essa acessibilidade pela metade já é um motivo de movimento de conselhos, de sociedade civil, certo? Essa questão aí que eu falei para vocês dos pisos colocados de forma equivocada, é uma coisa, lá em Florianópolis tem a Associação de Cegos, eu canso de dizer para eles, vocês têm que fazer um movimento para tirar tudo isso aí, vocês não usam isso. Né? Então, temos um problema de cobrança da sociedade civil que não faz. A sociedade civil não cobra como deveria cobrar. Eu acho que há um problema. Né? Segundo, essa questão da inclusão, ela não se restringe só ao conhecimento e à competência da escola, por exemplo. Olha, quando se faz uma obra, ela é desde o projeto, tá, à execução. Às vezes nós temos um projeto bem feito e uma execução que não corresponde àquele projeto. Então, onde está? Está em conversar com esse pessoal da execução, né? A fiscalização na hora da execução. Né? Então, eu diria que está atrelado a essas duas coisas. A falta de cobrança da sociedade civil, tá? E o desconhecimento ainda de muitas pessoas sobre o assunto. Tá? Só para organizar mais ainda, eu acho que tem que ter a inscrição, alguém pedir, para ter uma ordem, né? Euripim, depois o Nilton, depois o Eusébio, depois o Fabrício, o doutor Mário. Vamos pela sequência aí. Euripim. Boa noite a todos. Doutor, eu quero aqui parabenizar pelas suas explicações sobre todos os aspectos, o antes, o depois, como surgiu, como vem crescendo cada vez mais todo esse trabalho em relação à acessibilidade. Como vereador na casa, eu sou proponente de 2 projetos de leis recentes. Um diz, com relação a celebrar parceria com empresa privada para patrocínio em brinquedos para crianças de qualquer deficiência, em locais específicos, e da outras providências. Tem um projeto que foi recente, matéria de novela, onde obriga a implantação de provadores diferenciados para os portadores de deficiência e idosos nas lojas e departamentos. Enfim, nós do Poder Público temos feito a nossa parte em relação à acessibilidade. E é de interesse do Poder Público também, a nível de executivo, de poder estar contemplando todo esse trabalho para que as coisas não fiquem na mesmice. Nós sabemos que a inclusão dentro do mercado de trabalho, dos portadores, das necessidades especiais, é importante também. O senhor Mário está aí, nós trabalhamos no Ministério do Trabalho, sabemos tanto que é importante. Enfim, eu gostaria que a senhora pudesse responder para nós, vendo a nossa cidade, como você chegou, analisou, se realmente a nossa cidade vem cumprindo em determinados pontos aquilo que realmente todas as explicações, todo o seu trabalho que você está fazendo essa noite, brilhante, que poderia ter mais gente para estar nos assistindo, ouvindo, possa estar melhorando, ou realmente está muito aquém em relação à sua vivência, em relação às outras cidades. Enfim, nós queremos dar realmente essa igualdade. Não podemos ficar discriminando as pessoas de necessidades especiais, porque a Mara Alice está aí, sabe muito bem o trabalho de inclusão que ela faz dentro da rede municipal, e eu sou prova junto com a minha esposa em congressos que ela participou. Enfim, a minha pergunta é essa, se você pode trazer alguma sugestão que possamos estar somando num trabalho para que realmente essa classe tão discriminada na sociedade possa ter realmente seu devido valor. A minha relação com Barretos é muito uma relação de chegada no hotel, não é isso, Maria Alice? É de chegada no hotel. Para chegar no hotel tem que ter, não, tem que claro, passar pela calçada, assim, para entrar no hotel. Não, claro, né? Mas chegada no hotel, no outro dia ir para o auditório e passar o dia
tendo a formação de professores. Mas o que eu quero dizer assim, não peguei ônibus, né? Não frequentei tantos ambientes. Mas os que eu frequentei, faltam coisas mínimas, né? Como, por exemplo, rampa de acesso. Hoje, eu acho que a Maria Alice ainda estava falando, né, Maria Alice? Puxa vida, vem uma cadeirante aqui para Barretos, qual o restaurante que eu vou levar para que tenha uma rampa de acesso? E não tem. E uma rampa de acesso não é uma coisa de um outro mundo, mas ajuda enormemente, não é mesmo, colega? E não é uma coisa, é uma questão de consciência. E outra coisa que a gente tem divulgado muito, vocês sabem que a diferença de acessível e adaptação, né? Adaptação é uma terminologia que a gente usa muito mais para enjambração. Quer dizer, a coisa já existe, a construção já existe, né? Então, vamos tentar montar uma rampinha ali para tornar acessível. Quer dizer, não se pensou a acessibilidade na origem. E a acessibilidade, o acessível, é quando se pensa acessibilidade na origem. Então, a gente sempre tem que ver, aquele restaurante é acessível ou é adaptado? O que a gente vê muito mais é o adaptado. O adaptado, ele sai muito mais caro do que o se pensar o acessível na origem, e as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, se hoje eu vou construir alguma coisa com fins de ser um hotel ou um restaurante, não é difícil pensar acessibilidade. Quer dizer, eu tenho que ter na entrada dele, né, se eu tenho escada, eu tenho que ter uma rampa também. A rampa eu construo ao lado, uma rampinha que dê acesso ao hall do hotel. Eu não posso ter portas dos quartos que não permita a passagem de uma cadeira de rodas. Então, é só eu pensar em portas, em aberturas um pouco mais largas. Eu não posso pensar num elevador que não tem um letreiro em braille e com voz, e isso não tem um custo tão elevado assim, né? Então, não é difícil pensar. Eu acho que as pessoas resistem porque desconhecem, né? Agora, eu fiz algumas coisas em Florianópolis que eu acho interessante. Por exemplo, eu reuni promotores, arquitetos, técnicos de edificações e mestres de obras para discutir acessibilidade e promover essa formação, né, para que eles tivessem o conhecimento e desmistificar na cabeça essa coisa que é um bicho-papão, acessibilidade. Porque quando se pensa na origem, ou mesmo quando depois se tem que adaptar, não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa tão difícil. Alguma cidade tem um selo de acessibilidade? Nem estou sabendo quais são as 4 cidades. Você sabe, Maria? Uberlândia, Curitiba. Não, mas não instituído pela Câmara Municipal, algo assim que dá àquela pessoa, aquele imóvel, aquele comércio, pelo Conselho. O Conselho tem esse... Não, vocês estão se pensando, há 2 anos, né, em fazer esse selo de acessibilidade, está difícil, gente, conseguir isso. Eu estou falando como membro do Conselho agora, porque eu sou vice-presidente do Conselho PPD. Falando no microfone, Yara. É só para registrar em ato. Eu estou falando como vice-presidente do Conselho PPD. O Conselho já fazem 2 anos, vai para 3 anos que a gente está tentando, né, Maria Alice, a fazer esse selo de acessibilidade aqui em Barretos, mas não sei o que está emperrando tanto, né, Maria Alice? Porque vai parecendo uma coisa atrás da outra e vai ficando para trás, mas é uma coisa que a gente realmente vai ter que priorizar. Pode estabelecer uma lei dando condições ao Conselho de estar atribuindo qual imóvel, qual comércio que possa estar recebendo, que é o respeito, né, ao portador. Quero registrar a presença do nosso colega Aparecido Donizete Alves Cipriano. Boa noite, Cipriano. Agora, na relação aqui, Newton Vieira, fazer a pergunta. Quero fazer a pergunta ao Dr. Mário Scanavino, a respeito da lei das cotas. Nós vemos aí grandes multinacionais em Barretos em prol de captação de recursos humanos, pessoas com deficiências, para contratar para serem
admitidos por cada lei das cotas. Muito se pensa em contratar, às vezes, para deixar em casa apenas só para cumprir a legislação, ou contratar essas pessoas para deixar num espaço pequeno, um espaço reservado dentro dessa empresa, sem fazer nenhum tipo de trabalho com dignidade. Gostaria de saber se o departamento do senhor, que é o do trabalho, se faz essa fiscalização dessas empresas. Foi muito boa essa pergunta sua, porque uma oportunidade dessa que nós temos aqui com uma ilustre palestrante de hoje. E o problema que a fiscalização do Ministério do Trabalho tem aqui em Barretos começa com a conscientização da nossa sociedade em torno da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, o que nós temos aqui em Barretos é uma falta principalmente de banco de dados das pessoas que têm alguma qualificação para entrar no mercado de trabalho, né? E aí nós temos, então, um conflito com aquilo que a gente tem que cumprir como fiscal do trabalho, como auditor fiscal do trabalho. Nós somos obrigados a cumprir a lei de cotas e exigir que o empresário... então, nós temos aqui esses percentuais, né, a partir de 100 empregados, então começa com 2% e vai até 5%, né, conforme o número de empregados na empresa, que são obrigados a ter no seu quadro de trabalho pessoas com deficiência. Então, a dificuldade que nós estamos tendo aqui em Barretos é justamente isso, o problema de conscientização e uma colocação assim dos deficientes, que teriam que ter alguma qualificação também, né, para entrar numa empresa, uma multinacional, alguma coisa assim, que tenha algum jeito, alguma atividade profissional que daria condições para que essa pessoa estivesse lá dentro trabalhando. O auditor fiscal do trabalho, ele, quando sai com uma ordem de serviço para efetuar uma fiscalização em qualquer empresa, tanto das pequenas como das maiores, né? Ele sai com essa ordem de serviço para fiscalizar vários atributos, tipo registro de contrato de trabalho, a jornada de trabalho, o recolhimento de fundo de garantia e também a inclusão do deficiente no mercado de trabalho, a lei de cotas. Qual o percentual da quantidade de funcionários? A partir de 100 empregados, então começa com 2%. E vai até 5%, conforme o número de empregados vai aumentando. Entendeu? Então, essa que é a exigência que a lei determina e que nós temos que cumprir isso. Tá? Melhorou bastante isso aqui na nossa região. Não só aqui em Barretos, como também nas outras cidades que nós temos aqui da nossa jurisdição, da nossa gerência. Agora, então, em contrapartida, e precisa existir, então, aqui na nossa sociedade, então, nas entidades que cuidam de deficiente, uma qualificação e também um banco de dados para a gente saber, para a empresa, principalmente, saber aonde vai regimentar essas pessoas que tenham qualificação, os deficientes, não é? Para que possa cumprir a legislação. Que nós temos que exigir isso da empresa. É obrigatório isso, as empresas que têm mais de 100 empregados, ter o deficiente trabalhando lá dentro. Então, esses atributos que o auditor fiscal do trabalho sai com a ordem de serviço, ele sai para verificar isso também. Tá? Agora, por outro lado, existe essa dificuldade aqui na nossa cidade, principalmente, de ter isso, de ter uma entidade que cuide da qualificação do deficiente aqui, como também um banco de dados, porque hoje se lida muito com isso, não é? A parte de informática, então a gente teria que ter acesso a esse banco de dados para que, ao exigir isso dentro da empresa, que por uma razão ou outra o empresário fala, não,
não tem ninguém aqui que eu possa arregimentar essa coisa toda. Eu falei, não, tem sim. Tem sim, porque existe esse banco de dados aqui e pode ter o acesso livre a isso, entendeu? Então, eu fiz essa pergunta porque nós somos chamados, o Conselho Municipal, teve uma empresa que procurou, dizendo que não estava encontrando essa mão de obra. E temos aí a Associação Agir, né, a Yara, que ela está fazendo esse banco de dados, esse censo, e nós esperamos concluir esse censo o mais breve possível. Mas deixa eu só complementar. A entidade Agir, por exemplo, já fez uma qualificação de 25 pessoas com deficiente, mais ou menos há uns 2 anos atrás, junto ao SENAC. Eu participei desse programa, com palestra, com orientação, essa coisa toda, junto ao SENAC. Então, foi a primeira turma que teve aqui em Barretos, de pessoas com deficiência, que se qualificaram para o mercado de trabalho, entendeu? Então, a entidade Agir foi a pioneira nessa questão. Então, é isso que a gente queria colocar aqui para a sociedade nossa aqui de Barretos, aproveitando, então, a palestra ilustre que nós temos aqui, o problema da conscientização da sociedade nossa, de ter mais vezes essas entidades se engajando nesses projetos, entendeu? Justamente por isso. Então, a justificativa das empresas é que não tem mão de obra qualificada. E eles não podem qualificar. É o grande mote. Entendeu? Não, mas não tem assim um tipo de, no caso, autuação, porque eles têm Mas, que Paulo, qualificar. Dá licença. É dos dois lados. Tanto os deficientes deveriam ser capacitados, como a empresa, as pessoas que trabalham com aquela pessoa, como ela vai receber, se ela não vai receber com aquele estigma, né? É o coitadinho, se tem condição a empresa tem condição de receber, tem local para ele ir lanchar, tem jeito dele ter acessibilidade ali. Então, é dos dois lados isso. A empresa não tem e dificulta mais ainda você colocar esse empregador, esse deficiente no mercado de trabalho. E uma outra coisa muito grave, para suprir essa cota, ele não vai incluir essa pessoa, ele vai pagar. Mas ele não está incluindo no mercado de trabalho, porque a pessoa pode ficar em casa. Então, isso não é inclusão. Então, é uma coisa que o Conselho abomina completamente, e as entidades também. Uma outra questão também que eu quero abordar nessa questão da entrada no mercado de trabalho dessas pessoas é que também existe uma cultura que precisa ser extirpada isto da nossa sociedade, e que as pessoas que estão amparadas pela legislação previdenciária, não é? Muitas delas não querem sair desse paternalismo, tá? Então, preferem perde a aposentadoria, né? Justamente. Então, preferem estar amparadas pela lei previdenciária do que entrar no mercado de trabalho como as outras pessoas da sociedade, entendeu? É uma outra dificuldade que existe no nosso lado aqui. Com a pergunta, Fabrício Lemos, suplente de vereador. Quero agradecer, primeiramente, a todos que estão aqui. Boa noite. A palestrante, Rosângela Machado. Para a gente é um prazer ter a senhora aqui na nossa cidade. Espero que venha voltar com mais tempo, venha conhecer nossa cidade, porque é uma cidade que é muito carente, né, com muitas pessoas, igual a senhora, que tem uma acessibilidade muito grande com os portadores de deficiente físico de Barretos. E, a respeito do que a senhora estava falando, eu estava prestando atenção a respeito da acessibilidade. Porque quando você anda aqui dentro da cidade de Barretos, principalmente, às vezes, no local público, às vezes você tem uma dificuldade muito grande, porque, às vezes, você quer passar numa calçada, existem as rampas, existe, mas só que não a rampa adequada para o portador deficiente físico. Não dizendo que é o coitadinho, ou isso ou aquilo, porque todo cadeirante, ele quer ter a dependência dele, de uma forma ou de outra. Né? Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que, às vezes, têm uma acessibilidade melhor, que, às vezes, aceitam uma ajuda, tem outras pessoas que, às vezes, não aceitam a ajuda, às vezes, eu acho que, às vezes, até por uma parte, assim, até mesmo de sensibilidade do próprio cadeirante. Eu acho que nós devemos abrir as nossas mentes, nós cadeirantes, que a cadeira de roda hoje é para nós termos ajuda. Né? Às vezes eu converso muito com muitos cadeirantes a respeito dessa forma, que ninguém te nega apoio nenhum. Mas só que muitas vezes, pela situação pública da nossa cidade,
igual um exemplo, nós estamos aí com o shopping, aí, né, que está fazendo aqui em Barretos. E a situação, será que está tendo uma fiscalização correta para poder abrangir 15 mil portadores deficientes que tem dentro da cidade de Barretos? Será que vai ser um lugar próprio para o cadeirante ir lá assistir um cinema com a sua família, às vezes ir num restaurante com a tua família, igual eu sou casado, né, tenho minha filha, tenho uma filha de 12 anos, tenho um de 20, né, às vezes você quer ir jantar num lugar, às vezes você quer se alimentar em algum restaurante, e muitas vezes vem a desejar porque você chega dentro do banheiro, às vezes, de algum restaurante, não é acessível para o cadeirante. E as contas da gente, se for analisar, às vezes você vai com 5, 6 pessoas, às vezes a pessoa entra, às vezes você tem que estar ali com o Uripen, ou até mesmo é um pouco desconfortante, porque a pessoa às vezes tem que levar até papagaio, sem uma necessidade. A pessoa ali fica naquela situação de... Posso terminar? Uma questão assim, um pouco assim, constrangida, né, por estar perto de várias pessoas. Eu gostaria de saber o que a senhora pode estar fazendo a respeito de estar dialogando com o nosso prefeito, a senhora com uma pessoa bem renomada, e, através dessa situação, de todos os empresários da cidade de Barretos. No caso, eu tive até uma loja esses dias, eu até comentei aqui na Câmara esses dias, que a respeito tem reformas, às vezes você vai conversar com a gerente da loja, ela acha, às vezes, que a gente está reclamando. E não é que a gente está reclamando, é um direito de acessibilidade do cadeirante. Porque, às vezes, você quer comprar, às vezes você quer provar alguma roupa, às vezes tem vezes que eu tenho que levar uma calça, e às vezes não serve, porque você não sabe, a calça às vezes fica grande ou fica curta na cadeira de roda. Né? Quando você está em pé é uma coisa, a gente fica sentado, a gente precisa ter uma acessibilidade melhor com as lojas. Eu acho que eles têm que conscientizar mais. Eu gostaria de saber, através da senhora, o que a senhora teria a falar a respeito disso. Bom, o que eu posso falar com base no que você falou? Que faça-se cumprir a lei, né? As lojas... mas tem que ter uma cobrança da sociedade civil, né? Eu sempre digo isso. A sociedade civil tem que ter uma forma de pressão, né, para aquela lei se fazer presente e se consolidar na prática, né? Se é por meio de uma ajuda do Conselho, né, do Ministério Público, que a gente faz tão pouco uso do Ministério Público, a gente não tem uma cultura muito assim de recorrer ao Ministério Público, né? Quer dizer, tem que buscar essas alternativas. Não pode ficar só entre os pares, quer dizer, entre você e o outro. Poxa, aquela loja não tem acessibilidade, a proprietária da loja não entendeu a minha necessidade. Não pode ficar. Você pode até orientá-lo, tem que ter isso. Coisa não aconteceu, recorrer ao Ministério Público. O Ministério Público tem que ser um parceiro nosso nessa luta. Trocaram a minha cadeira, né? Ah, porque agora sim está do meu tamanho. Alcançou o chão? Alcancei o chão. Muito bom. Então, o que eu posso te dizer é isso, né? E, para falar com o prefeito, acho que vocês não têm que me trazer eu, né, que sou de fora. Vocês mesmos têm condições para conversar diretamente com o prefeito. Peçam uma audiência com ele. Certo? O doutor Manuel, inclusive, ele até que ele teve uma acessibilidade muito grande com o portador dentro da cidade. Mas eu acho que o portador hoje, eu acho que tem que ter uma visão mais ampla a respeito dos deficientes físicos de Barretos, que eu acho que ainda necessita muito. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Fabrício. Uma pergunta, Eusébio Joaquim Pires. Olha o Vinícius aí, o neto do... Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e fazer pergunta à doutora Rosângela. Se fala muito... A pergunta que eu vou fazer praticamente já foi respondida. Só falou que a sociedade civil não sabe cobrar e tem que cobrar. Eu ia perguntar como cobrar, porque existem várias situações em Barretos, o Fabrício falou muito a respeito do cadeirante, e muita gente pensa que deficiente é só cadeirante. Eu acho que não é só cadeirante, tem vários tipos de deficiência, e eu encontro muita dificuldade hoje em andar na cidade. Tem vários bairros em Barretos que o próprio passeio, ele vem num nível, depois faz um degrau, vai no outro nível, isso daí ninguém consegue andar. E vários bairros. Existem prédios públicos em Barretos, e não é um nem dois, que não tem passeio. É cheio de mato. Várias vias públicas hoje, principalmente essas ruas de duas
duas mãos, tem um canteiro no meio, não existe um passeio, então não é nem para o cadeirante, nem para o deficiente, é até para a pessoa comum, tem que andar no meio da rua. E eu conheço que a Câmara tem feito um bom trabalho através do presidente Paulo Correia, o próprio Euripim falou agora mesmo dos projetos dele, vários vereadores têm feito muitos pedidos, muitos requerimentos, por exemplo, estacionamento em frente a mercados, em frente a hospitais, não existe. Esses dias mesmo eu precisei, fui até multado porque não tinha um estacionamento para deficiente em frente ao hospital. Então, a senhora respondeu, pode usar o Ministério Público, mas também tinha que ter o Poder Executivo mais consciência e começar nos próprios prédios públicos fazer aquilo que tinha que ser feito. Talvez uma outra sugestão é recorrer dentro da prefeitura a esses setores responsáveis pela fiscalização, né, encaminhando ofícios de denúncia. Isso também eu acho que ajuda bastante. Até questão de cumprimento de lei. Eu fiz um projeto aqui na Câmara que 5% das residências, das moradias, dos apartamentos são destinados ao portador de deficiência. Só que não adianta estar lá destinado se não tem acessibilidade. Então, a lei está sendo cumprida, viu, Zé? Porque eu fui num conjunto habitacional lá no Santa Cecília, tem duas residências que já estão adaptadas ao portador deficiente, porque a porta é maior, é tudo diferente, né, dentro da residência. Isso aí está sendo cumprido. Não, do cadeirante. Agora, também uma falta de respeito que a gente percebe na cidade. A vaga está lá do estacionamento, Maria Alice. E passa uma pessoa normal e estaciona naquela vaga. Nós temos que fazer uma lei aqui na Câmara Municipal. Aquele que estacionar lá, ele tem que ter uma identificação. Mas tem, os carros têm um selo. Ah? A lei já fala? Então, por que não multa? Né? Mas a lei não funciona, Paulo. Então, foi o que a senhora falou. Nós temos a lei. Aí eu diria assim, né? Nós temos a lei. Poxa, uma pessoa, e vocês estão vendo que a mídia está ajudando bastante nisso, né? De que, poxa, vem uma pessoa que estaciona na vaga de uma pessoa com deficiência, aí o problema já não é nem a Câmara de Vereadores, não é o Executivo, não é o Judiciário, é a cabeça da pessoa, né? Mas uma multa então, não... aí se não a vai multa por bem, vai por aprende, mal. aprende. Também acho. Eu, em Ribeirão Preto, teve uma pessoa que parou em frente a uma rampa, enquanto eu não chamei a polícia para tirar, porque não me respeitava, não. Ele teve que sair daquele local. Estava em frente a uma rampa, né, tia? Com a pergunta, doutor Mário Scanavino. Em cima que o Eusébio comentou, eu, infelizmente, o ano passado quebrei a perna e eu tive a oportunidade de andar de muleta em muitos lugares, viu, Eusébio? E, olha, eu vi realmente a dificuldade que é. Então, a gente sente, só sentindo na pele mesmo para saber. Nós fizemos uma lei agora, recente, com relação a reservar os espaços dos bares, restaurantes, para ser cumprido. E, infelizmente, a gente vê que isso aí não tem sido cumprido, as cadeiras ficam ao redor, a gente não consegue passar. Eu, com a minha muleta, tive dificuldade. Então, o que o Eusébio falou realmente tem sentido, não só os cadeirantes. Nós temos que realmente cobrar do poder público mais fiscalização, para que as leis não fiquem só no papel, tem que ser cumprido. Doutor Mário. Alguma coisa já foi respondido e a gente já comentou já. Só acrescentando que, por exemplo, nós somos um órgão regional do Ministério do Trabalho, mudamos de endereço agora recentemente, não é? E a preocupação grande que nós tivemos foi de colocar o prédio com toda a acessibilidade que a lei determina. Então, tivemos que fazer as rampas de acesso lá da rua para lá dentro do nosso prédio, e dentro do prédio tem as rampas necessárias, o banheiro privativo para as pessoas com deficiência, não é? Então, nós tivemos a preocupação disso, para que a gente colocasse, então, a nossa casa lá à disposição também das pessoas com deficiência, que tivessem o acesso para os nossos serviços, aquela coisa toda. E, agora, uma outra questão, então, que a gente poderia até comentar aqui, é que esse ano, a partir do mês de abril,
a nossa fiscalização, então, começou, então, um sistema novo de fiscalização para as várias atividades profissionais da nossa sociedade. Então, nós estamos fiscalizando na base de projetos, e o projeto PCD está incluindo entre eles. PCD, pessoas com portadores de deficiência. Então, a gente, inclusive, um dos nossos colegas é o responsável técnico por esse projeto aqui, da nossa gerência, não é? E nas outras gerências no Estado de São Paulo também tem o responsável técnico de PCD. Então, o auditor fiscal sai com essa atribuição, não é? Para, aonde for exigido a lei de cotas, fazer o cumprimento disso. Nós temos essa preocupação, a gente tem uma equipe de auditores não muito grande, mas a gente está sempre conversando e exigindo, então, o cumprimento dos nossos colegas nas fiscalizações, esse tipo essa questão, essa acessibilidade, então, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu quero, mais uma vez, manifestar aqui o desejo nosso lá do Ministério do Trabalho desse problema da conscientização, e a senhora teve essa brilhante palestra, deu uma contribuição muito grande para a nossa sociedade. É uma pena, então, que não tivesse, assim, mais pessoas da nossa sociedade aqui na nossa plateia, para que tivesse condição de ouvir isso e de ter consciência de que a acessibilidade, nós estamos falando da área do trabalho, né, a minha área, que tivesse, então, dar condições para nossas pessoas com deficiência para que se qualifiquem e entrem no mercado de trabalho em boas condições. Só lembrá-lo que todas as autoridades do município foram convidadas. Quer dizer, o convite foi feito, mas a presença não importa. Nós estamos aqui debatendo, né? Com a pergunta, doutor Guilherme de Ávila. Boa noite a todos aqui presentes. Queria parabenizar a doutora pela palestra e dizer, aqui na linha, no raciocínio de tudo que foi dito, que, como a doutora mesmo falou, o paradeiro das pessoas, da população em geral, em não mobilizar para conseguir alguma coisa. Eu aqui fui vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência já há alguns anos. Eu acho que dos que estão aqui presentes, somente a Maria Alice fazia parte naquela época. E os ônibus que foram mostrados aqui, aqueles 5 ônibus, foram conseguidos na nossa época, porque nós ameaçamos entrar na justiça para que a aviação cumprisse a lei, e a partir daí teve um movimento, o Valdomiro não está aqui também, para os ônibus dos cadeirantes. Recentemente teve o episódio onde a justiça ia proibir a colocação de mesas nas calçadas. Houve uma lei para tentar regulamentar, para que ficasse bom tanto para os donos dos estabelecimentos de bares e restaurantes e para os deficientes e a população de um modo geral. Aprovou-se a lei, só que ainda continua não se cumprindo. Então, falta essa mobilização, realmente, buscando do Ministério Público. As pessoas, normalmente, têm medo, a loja não construiu, vai ter que quebrar. Quebra o primeiro. Eu sou um pouco radical nessa hora. Eu acho que tem que entrar e tem que mandar quebrar. Porque depois de quebrar o primeiro, nunca mais alguém vai fazer errado. Vai pensar... Mas não tem ninguém que ouve? Não tem ninguém que vai ao Ministério Público. Eu discordo, Yara. Discordo mesmo. Hoje mesmo teve um episódio, foi noticiado na imprensa regional relacionado aos animais, e onde eu já tenho mostrado aqui, eu mesmo mandei para o Ministério Público, termo circunstanciado, a pessoa foi fichada, 5 anos ela tem o nome sujo. Então, nós temos que fazer isso. Né? O ano passado teve, e eu vou fazer com a de hoje, que aconteceu ontem, também farei. Mesma coisa nós temos que fazer com a questão das pessoas portadoras de necessidades especiais. Gostaria que a senhora falasse para a gente de alguma experiência de alguma cidade, se a senhora tem exemplo dessa ação, né? De conjunto do Conselho, do Ministério Público, para que possa incentivar. Porque quem mais descumpre é o Ministério Público. Se o estabelecimento comercial tem um alvará, foi o poder público que deu esse alvará irregular.
Se na construção não se fiscalizou, foi ela que faltou com sua obrigação, que isso é lei. Ela tem que fiscalizar. Desde o projeto, na hora de cobrar um imposto, cobra caro, para você chegar na prefeitura e fazer. Mas na hora de fiscalizar e dar o alvará, dá com a maior facilidade do mundo, porque ela já pagou os impostos. Na minha opinião, isso é totalmente errado, e aí cabe ao poder público cumprir. Se não cumpre, o Ministério Público está aí para isso. Obrigado. Só uma experiência rápida, mas que eu considero muito importante, em Florianópolis, que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi criado em 2008, né, ele tem uma parceria direta com o Ministério Público, né? E uma das parcerias é que tanto o Conselho quanto o Ministério Público, daí tem uns promotores bem acessíveis no Ministério Público, eles participam de formações sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre legislação. Então, eles ficam em consonância, né, em sintonia. E, então, o Conselho ganha mais força, porque, às vezes, também o Conselho pode encaminhar alguma coisa para o Ministério ou uma escola e os promotores não terem uma cabeça voltada para a inclusão. Isso também, às vezes, pode dificultar o processo. Por isso que uma formação para os promotores também é interessante. E aí o Conselho lá de Florianópolis fez isso, né? Promoveu formação em que Conselho, promotores, no caso, pessoas também envolvidas com educação, participaram das mesmas formações. Com a pergunta, seu William Batista. Queria cumprimentar a todos, boa noite, eu sou o William, presidente do Conselho do Idoso. Eu recebi um convite para vir aqui e estou muito feliz. Gostei da palestra, nossa palestrante, e gostei do exemplo dela. Quando ela disse que a cadeira era grande, quando ela voltou, a cadeira estava pequena. Então, a gente tem que reclamar, tem que falar. Porque dizem que a gente reclama. Tem que reclamar, porque se nós não reclamar, não falar, ninguém sabe o que nós estamos querendo. Porque às vezes existe, mas tem que ser cumprida. Eu coloco assim, como falou de calçada, né, do deficiente. O idoso também, ele é um deficiente, ele não suspende o pé mais 15 centímetros. É 2 centímetros do chão, e você olha quantas calçadas que está estragada. Olha quantas rampas de garagem que tem na calçada, não passa o idoso, não passa o deficiente, não passa ninguém. Você tem que dar a volta na rua, porque eles fazem a rampa lá no começo da sarjeta para entrar dentro da garagem deles. Eles não fazem o rebaixamento na garagem, mas sim, eles atrapalham a calçada, a passarela que você tem que passar. Então, essa é coisa que tem que ser vista. A senhora disse coisa boa, então vamos reclamar, né? E outra coisa que a gente vê, se falou muito aqui do deficiente, que nem o rapaz aí também falou, que não é só o cadeirante, não é só, e é o idoso também. Porque na linha da saúde nós estamos por último. O estatuto tem, está aqui dentro. Prioritária, tem que ser prioritária. Mas nós não temos isso. Não temos isso porque a gente tem um exemplo. Eu fiz uma consulta para um ortopedista. Há 1 ano não veio a resposta. Porque eles mandam não sei para onde para ser aprovada. Não veio a resposta. Eu achei bom ter acontecido comigo. Porque se aconteceu comigo, acontece com muitos. Porque então tem que ser revista. E essa casa nossa de lei aqui tem que prestar atenção e fazer cumprir. Se existe fiscal, que nem ele falou, tem que quebrar. Essas rampas têm que ser quebradas. A prefeitura tem que mandar quebrar. E gostaria que os vereadores que estão aqui olhem por nós, que nós precisamos de vocês. A nossa vista está em vocês, que nós dependemos de vocês. Nós podemos gritar, podemos sim. E de hoje em dia nós vamos fazer uma força. Vamos montar a equipe aí, vamos pôr a boca no trombone, porque precisa. Se a lei tem que ser cumprida, nós temos que pôr a boca no trombone. É tanto que a Câmara está à juntando os disposição, conselhos. Conjuntamente com os conselhos. Muito obrigado. Com certeza, é o que a senhora falou, doutora. Se a sociedade não reagir, vai ficar acomodado do jeito que está. Um vai lá, faz uma construção, uma reforma, não respeita a lei. O executivo também tem que colocar a situação dele, como o doutor Guilherme falou, vai lá, arrebenta lá e pronto, acabou. Vai fazer algum comentário? Com a pergunta, senhor Heraldo Alves.
Bom, boa noite a todos, na presença do Paulo Correia, né, presidente da Casa de Leis. Cumprimento a todos que estão na mesa e aqui no plenário. Foi o seguinte, um ano passado aconteceu um episódio comigo, no Compre Bem Supermercados. O gerente do mercado, eu estava na fila do caixa especial, né, para pessoas com deficiência física e necessidades especiais. O gerente do mercado geral, na época, o Jerônimo, ao invés dele me chamar no canto, falou: Heraldo, faz favor, senhor. Pois não. O que você tem? Esse caixa especial para pessoa deficiente física e tudo. Você acompanha? Você se enquadra nessas, né, quesitos que estão na placa ali? Não. Ele apenas levantou o dedo, a mão, mandando que eu lesse a placa, para vocês terem uma ideia. Eu falei: você mandou ler a placa? Eu li lá, deficiente físico, gestante, criança com, né, mulheres com criança de colo, tal. Aí eu peguei, pedi licença da fila, pedi para o senhor, falei: pode continuar na fila que eu vou sair da fila. Aí fui lá perto dele. Falei, tirei a carteirinha do meu bolso. Falei: você está lendo. Agora, o que você me fez? Você sabe ler e escrever também? Falou: para ter o cargo que você tem como gerente geral do mercado, né? Lê isso aqui, fazendo um grande favor. Aí ele olhou na minha cara e falou: me desculpa, me perdoa. Eu falei: mas não vai ficar assim, não. Né? Eu falei: eu vou continuar na fila, senão eu vou chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque eu tenho o direito de fazer isso. Né? Aí ele falou: não, você me perdoa, que eu não vi que você tinha deficiência física. Eu tenho pode como é que eu estou com o braço aqui, ó, do lado aqui, porque tudo que eu faço com a esquerda, a direita obedece. Né? Não é porque eu quero, estou aqui desse jeito, não. Aí ele pegou, pediu licença, me perdoou, tá? Isso aqui, falou: não, isso não vai ficar assim. Eu peguei, liguei na central do Compre Bem, que é a rede Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, ele foi mandado embora por causa disso. Você entendeu? Eu sou uma pessoa muito nesse ponto, em questão de deficiência física, eu sou chato mesmo. Ainda mais quando é do meu direito. Eu estou dentro do meu direito, nas minhas concessões, eu vou atrás, eu não tenho que ficar atrás, não. Corro atrás, vou em cima, você entendeu? Agora, eu espero que a Casa de Leis também faça, que nem começou o trabalho aqui, só para terminar, Paulo. Pode ficar. Continue fazendo esse trabalho, você entendeu? A associação, que eu não sabia que tinha essa associação em Barretos, porque faz muitos anos que eu moro aqui em Barretos. Se quiserem que eu participe dela, pode contar comigo. Tá? Eu estou dando um reforço na Secretaria de Serviços Urbanos, o Mitinho falou que não tinha ninguém, mas tem uma pessoa aqui, viu, Mitinho? Para poder ajudar o Edson no que for necessário na Secretaria de Obras. Muito obrigado. Registrar a presença da Nilva Maria Pires, diretora do CEMOP. Obrigado pela presença, Nilva. Com a pergunta, o João Costa. Olha, eu vi as fotos que foram apresentadas da questão daqui de Barretos aqui, e é até bom que está o companheiro Guilherme aqui, que é uma pessoa que nós trabalhamos junto no bairro do São Francisco. Aquela rampa que foi feita lá, que nem uma carriola sobe ali foi pedido, nós pedimos ali porque o pessoal, os idosos que iam lá buscar o leite, às vezes caía ali, está entendendo? E aí é onde está a questão. Eu sou igual ao Guilherme. Eu acho que o Conselho está desorganizado e a associação está desorganizada. No dia que o Conselho, com as associações, e aí procurar os sindicatos, procurar outras associações e fizer um movimento, eu quero ver no dia que vocês se organizar com os cadeirantes, com todos que têm dificuldade, uma passeata, um sábado no comércio, ou se não começar a fazer um boletim, está entendendo? E levar ao conhecimento da sociedade o que é que está acontecendo, aí vocês vão ver que a história vai mudar. A mesma coisa, vou dar outro exemplo, de lá do São Francisco. Tem uma passarela lá que faz a passagem do bairro São Francisco por Marília e Santa Terezinha. Muitos desses idosos e mães de famílias com crianças com carrinho não pode passar de um lado para o outro, porque antigamente era aberta e os caras fogavam com a questão de moto, passava por moto lá em cima. Agora colocaram uma cancela, aí não passa cadeirante, não passa as mulheres com os filhos com os carrinhos, não passa o idoso, está entendendo? E aí o que acontece? O pessoal cai no desespero e tenta ultrapassar uma pista de um lado para o outro. E é um local que constantemente está acontecendo acidente. E aí eu sou mais radical ainda. Por quê? Porque os meios de comunicação
que pode também estar ajudando, e o setor público, está entendendo? Eles são omissos. Essa que é a verdade. E aí, as pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas com isso, elas também não têm iniciativa ou não têm orientação para ela estar procurando os seus direitos. Então, como eu faço um trabalho social ali no clube, ali, com a questão das crianças, e aí nós fazemos um trabalho também, né, doutor Guilherme, com os idosos ali. Então, as pessoas falam bem assim, não, eu tenho que pedir ao doutor Guilherme, porque o doutor Guilherme é vereador. Eu tenho que pedir ao pessoal do sindicato, porque o pessoal do sindicato tem mais conhecimento. Eu tenho que pedir ao João Costa, porque o João Costa está convivendo aqui no dia a dia. E aí, eu oriento eles da seguinte maneira, ó, o peixe eu não vou dar, não, mas eu vou ensinar o caminho para vocês. Você se organiza. A questão maior hoje do nosso país, talvez hoje no geral, é exatamente isso, a organização. Eles não querem se organizar para ir buscar os seus direitos. Então, fica pedindo para um, para outro, para não estar se expondo. Com a pergunta, o vereador Cipriano. Boa noite a todos. Pedir desculpa de não ter assistido a palestra, porque eu estava dando aula, né? Mas eu fiz questão de vir porque, atualmente, né, o Fabrício é suplente, talvez eu seja o único vereador portador de deficiência, né? Que eu tenho problema no braço, sofri um acidente automobilístico em 93, fiquei com deficiência. E só se você sentir na pele para você saber exatamente o que é isso. Não tem jeito, não há outro jeito. Esses problemas de rampas mal feitas, de locais de acessibilidade mal feita, é porque não perguntou para as pessoas que têm esse problema para saber como é que deveria ser feito. Ele não precisa ser engenheiro para dizer tais coisas. Falta no poder público também muita gente trabalhando que tenha deficiência. Eu acho que falta também a gente divulgar mais concursos públicos para portadores de deficiência, que muitas vezes disputam poucos, né? Nós estamos aqui, nós disputamos agora há pouco tempo, né? Eu e ele foi primeiro colocado, eu fui segundo colocado num concurso como deficiente. Poucas pessoas disputam. O mercado de trabalho falta um pouco mais de divulgação que eles podem pertencer ao mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Quando a Tereza trabalhava no Friboi, ela me ligou, Cipriano, tem jeito de arrumar alguns deficientes para poder trabalhar aqui e tal. Eu preferia que fosse deficiente auditivo. Eu procurei uma entidade que trabalha com bastante deficiente, sabe qual foi a resposta? Não, Cipriano, ele já recebe um dinheiro do governo, e se eu pegar depois para trabalhar, eles vão sair da minha entidade, eu vou ficar sem agenda da entidade. Um absurdo. Nós pegamos a educação, e eu costumo dizer, desculpe eu ser duro, nós estamos brincando de inclusão. A gente brinca de inclusão. Ninguém faz inclusão piscirica nenhuma. Sabe por quê? É muito bonito o discurso, é muito bonito, mas é muito difícil a atitude. É muito difícil tomar atitude. Discurso é bonito. Ir lá, dar palestra, né, Maria Alice? Aí você pega a educação, a Maria Alice sozinha, com uma pasta de baixo, com um monte de coisa, sozinha, num local que trabalha 1000 pessoas. Sozinha. Não adianta vir falar para mim que tem gente, tem uma equipe trabalhando com ela que não tem. Em lugar nenhum tem, gente. É um absurdo que, quando você vai falar alguma coisa, parece, desculpa estender um pouco, parece que você está pedindo o mundo e o fundo. Gente, as dificuldades de um deficiente é as coisas mais bobas do mundo. São coisas mais bobas do mundo. Por exemplo, eu não dou conta de fechar um portão de correr. Fechar e trancar. É a coisa mais fácil do mundo, não é? Muito facinho. Onde eu dou aula, o portão tem que ser dessa forma. E os alunos meus já sabem, esperam comigo, um fica no final para me ajudar a fechar o portão. Coisa mais simples do mundo. Então, gente, as dificuldades são coisas pequenas para vocês. Pequenas. Muito pequenas. Muito pequenas. A mesma coisa que aconteceu com o Heraldo, aconteceu comigo também. Eu costumo não ir na fila de deficiente, porque se eu for, com certeza vão me cobrar, principalmente por ser homem público. Mas um dia eu fiz questão de fazer isso, e fizeram a mesma coisa, né? E é sempre assim que trata. Você não sabe ler? E quando se trata o deficiente também, gente, olha, eu costumo dizer, eu estou fazendo faculdade de Educação Física, e nós estamos fazendo, teve uma área de inclusão, e eu disse o seguinte: não trate o deficiente físico como se ele fosse um coitadinho. Não é isso que ninguém está pedindo, não. Não somos coitadinhos. A aula de educação física, por exemplo, ela tem que ser adaptada, mas você não tem que falar para ele, nós estamos adaptando a educação física por causa de você. Não. É porque tem que ser adaptado para todo mundo. Com muita propriedade, o presidente aqui do Conselho do Idoso falou, a deficiência vai muito além disso.
Às vezes, o próprio Olipim falou, quando ele quebrou a perna, ele sentiu a diferença. Tá certo? Então, essa briga do deficiente não é uma briga do deficiente, é uma briga de todo mundo que tem que estar junto. E o deficiente tem que estar junto ali para poder dar as dicas também. Está faltando isso. Está faltando isso. Ou nós gritamos, ou nós apelamos, ou nós fazemos, ou nós vamos continuar ficando só no discurso. Se nós fizemos várias audiências públicas aqui, estava lotado, não estava, Paulo? E eu gostaria de parabenizar você, Paulo, pela ideia disso aqui, né? Não se importa quando você tem muita ou pouca pessoa. Importa que o assunto está sendo discutido e tem pessoas que vão levar isso para frente aqui. É isso que é importante, Paulo. Tá certo? Então, ou nós gritamos, ou nós começamos a fazer, ou nós vamos continuar fazendo discurso bonito, falar que a inclusão é bonita, mas nós vamos continuar brincando de inclusão. Brincando. Nós estamos brincando. Eu não vejo. Ele falou do shopping. Alguém vê algum deficiente lá saber como é que entra, como é que não é? O pessoal foi lá, dado técnico, tem que ter 90 centímetros de espessura e tal. Mas espera aí, e o deficiente, para poder falar o que ele sente de dificuldade? Hoje eu fui nas obras, algumas obras da prefeitura, e quando eu cheguei na obra do Cine Barretos, aí eu perguntei, né, como é que entra o deficiente, né? Aqui o deficiente vai entrar por trás aqui e vai lá na frente. Aí eu fiquei nervoso. Sabe por quê? O deficiente, ou ele entra de lado, por trás, pelos fundos. Só dessa forma que serve para o deficiente. É só isso que serve. Nós não podemos entrar pela porta da frente. Eu recebi uma resposta da Secretaria de Educação que tinha acessibilidade pelos fundos. Que coisa mais linda. Tá certo? Por que nós não podemos entrar pela frente? Ou nós nos organizamos, e está certo, né? Falar isso, João? Ou nós não podemos ficar desse jeito, gente. Não podemos. Tá certo? E aí eu vou falar, eu sou voz única, né? Então, vamos parar de brincar, gente. Vamos parar de brincar. Vamos começar a partir para ação. Partir para ação. Precisamos disso, tem que ser feito isso, tá bom? Me desculpe o desabafo, entendeu? Por quê? Porque eu sei o que é sentir na pele. Você também está há pouco tempo deficiente, né? Nós somos deficientes por acidentes, né? Então, nós sabemos a diferença entre ser, entre aspas, eficientes, para depois sermos deficientes. E, olha, só mudou o nome, viu, gente? Antigamente era aleijão, virou aleijado, portador de necessidade especial, mas nós somos a mesma coisa, tá certo? Mas nós não precisamos de piedade de ninguém, tá certo? Não é isso. Nós precisamos nos unir, só isso. Desculpem. Tá certinho, desabafo, Cipriano. Que isso. Eu sei que ela está com pressa, mas a última pergunta, Luiz Humberto de Campos Sarto, Capetinha, faça favor. Senhor presidente, senhores da mesa, nossa palestrante, nosso boa noite. Seja bem-vindo a Barretos. Público presente, senhores da mesa. Senhor presidente, eu não vou nem fazer pergunta, eu vou fazer um comentário em cima de que aqui foi se falado, que eu vejo que no nosso dia a dia nós temos que ver, ouvir e agir, e realmente ter ação, não na demagogia, que essa é a mudança. Horas atrás, eu estava conversando com o senhor Mário, disse que a política ela está numa crescente. Basta as pessoas se encorajar e ter a vontade realmente de agir. Não chegar aqui, parabéns, Cipriano, parabéns. É o momento oportuno de unir as forças e realmente brigar por uma causa justa como esta. Mas que nós façamos dessa casa a força maior junto do Conselho e da associação. Porque fazemos aqui a participação junto a essa audiência pública, mas o vereador, ele tem o poder, sim, de cobrar do executivo, mas o que nós não podemos ser omisso, que é o que sempre se fala aqui, e é o que mais acontece. Um perdão, às vezes fala, Capetinha é polêmico. Não, sou autêntico. A gente tem que vir para essa casa e não vir para ficar, mas vir para fazer, ter ação, e doa a quem doer, porque quem vai sofrer com isso somos nós mesmos. Que quando aqui, eu sempre preguei, quando vereador em exercício, usava muito essa tribuna e falava que eu não vim aqui para brincar, e não vim para ficar, e muito menos brincar de vereador. Porque o que a gente tem que olhar uma visão para o futuro é não ficar no mesmismo, porque o mesmismo traz comodismo. Parabéns, Guilherme, mas vamos atuar. Essa é a realidade que o vereador tem que praticar e cobrar de quem for. Por exemplo, o Milton, quando iniciou, ele comentou a ausência do Departamento de Trânsito, Secretaria de Obras, Esquerdinha, que faz parte, né, trabalha também.
Vamos fortalecer, vamos lá, vamos cobrar no seu setor. Nós temos que reivindicar esses direitos que nos pertencem, presidente. Isso, vivemos uma carência muito grande. Posso confessar para vocês que nós temos, sim, que brigar pelos direitos nossos. E qualquer erro que nós cometemos nesta casa, quem paga por isso é nós mesmos, nossos filhos, nossos netos. Agora basta os 11 vereadores. Vossa Excelência, eu conheço e sei muito bem, tive a oportunidade de trabalhar do seu lado como dos demais. Mas nós sabemos quem é quem. A demagogia já não nos pertence mais. O que pertence é o que o povo espera, ação. Muito obrigado, senhor presidente. Nilton, só dar como representando o presidente do Conselho, né? Só dar uma resumida aí. Muito bem, acredito que essa audiência vai resultar em efeitos positivos para que nós possamos aí despertar e fazer com que vocês, vereadores, nos ajudem. O Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência fica ali na Casa dos Conselhos. Quero convidar você que tem uma denúncia, que tem uma sugestão, ou que você que queira saber dos seus direitos, que você nos procure. O presidente dele é o Kiko Silveira, nosso amigo Kiko, e qualquer um dos nossos 24, a Yara, a vice-presidente, está aqui também. Quero aproveitar e dizer que o nosso presidente Kiko Silveira mandou que nós fizéssemos um abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado refere-se à utilização de credencial da gratuidade do transporte de pessoas com deficiência. A gratuidade. Nós sabemos que tem aí o cartão do interestadual, que é aquele que é emitido pelo governo federal, e tem também o municipal. Então, são vários cartões. Uma vez a pessoa pega o federal, não pega o municipal. Pega o municipal, mas não pega o federal. Então, nós temos aqui um abaixo-assinado, que vai ser uma proposta de emenda à Constituição, e nós vamos colocar nos locais públicos para que sejam assinados e encaminhados para o deputado federal. E também a legislação de Barretos, que concede aí isenção, redução de IPTU também para as pessoas com deficiência, aos aposentados, aos idosos. E nós, do Conselho, nos colocamos à disposição de todos vocês que queiram até reclamar de uma agressão, que queiram reclamar de uma pessoa deficiente que está sendo maltratado, em todos os termos, ou até rampa, acessibilidade. Nós não podemos esquecer também que a acessibilidade também é ter as portas maiores, é ter a torneira adaptada também. São inúmeros fatores. E nós contamos aí com a ajuda de vocês. Doutora, finalizando. Bom, eu acho que Barretos está no caminho, né? Parabenizo ao Paulo por toda essa iniciativa, à Câmara, né? Mas na pessoa do Paulo, obviamente, né? Que foi o que tomou a iniciativa de fazer esse encontro, essa audiência. Eu gostaria de lembrar que a ABNT, por meio da NBR 9050, tem um trabalho bem intensivo sobre acessibilidade arquitetônica e acessibilidade de produtos, né? Então, essa norma ela tem que ser conhecida por todos nós também, né? Toda vez que uma loja, um supermercado, uma escola, um prédio público, eu não entendo de acessibilidade, essa norma deve ser oferecida para esses lugares, né? O Nilton sabe disso também, NBR 9050. E também gostaria de dar uma outra informação, que o Ministério das Cidades, e isso eu creio que ainda dê para solicitar por meio do site do Ministério das Cidades, ou por meio de ofício, ele tem uma coleção sobre acessibilidade, né, na cidade. Então, aí, ele é uma coleção que fala como tornar público o transporte, né, o comércio, as calçadas. É uma coleção que o Ministério das Cidades disponibiliza, né? Vocês podem acessar o site e conhecê-lo. No mais, gente, eu diria que é isso aí. Se a gente quer um encaminhamento para a noite de hoje, é saber que a mudança primeiro está em nós, né? Não está no outro, está em nós, e que nós somos a força da mudança. Então, quer dizer, eu acho muito interessante quando se fala isso. Poxa, eu vi alguém estacionado lá numa vaga
e não estava certo, se a gente passar assim, não sou eu que vou mudar isso, é uma maneira equivocada de lidar com a situação. Mas, puxa, o que eu posso fazer? Telefonar para a polícia? Né? Telefonar para algum lugar? Esperar o cara chegar e falar para ele que ele está numa vaga? Então, e que sejamos incansáveis nisso. A gente não pode se render ao outro que descumpre a lei, porque às vezes cansa e a gente se rende, né? Não adianta mais, o outro está sempre descumprindo. Nós é que temos que cansar o outro que descumpre. Nós temos que ser incansáveis na cobrança da efetivação da legislação. Tá? Muito obrigada e, mais uma vez, obrigada pelo convite.